Fala galerinha do oitavo ano, aqui é o professor Pipe de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sétima aula. Bom pessoal, aí na página 15 da apostila, continuando, acompanha a leitura comigo. No Brasil, no final da década de 50, surgiu o neoconcretismo. Quando põe neo no começo da palavra é novo. Então nós sabemos que existiu o concretismo, que é um tipo de arte, um período da arte, um concretismo, e o neoconcretismo, o novo concretismo, em oposição ao movimento concretista, que se pautava pelas construções racionais e estruturadas, privilegiando as formas geométricas. Tá? O neoconcretismo defendia a retomada da subjetividade e do experimentalismo na arte. Quer dizer, meio que o abstracionismo voltando. Para os artistas desse movimento, era fundamental a participação do espectador para a ativação ou a existência plena da obra. Tá? O público tinha que participar. Um desses artistas é o carioca, nascido no Rio de Janeiro. Quem é carioca é o que nasce no Rio de Janeiro. Sanagê Cardoso, cujas obras buscavam deixar a forma interagir mais livremente com o espaço. Quer dizer, a forma da obra de arte com o local onde ela foi exposta. Além de provocar o toque das pessoas, pedir para que as pessoas tocassem na obra e incentivar o espectador a modificá-las como se fosse um brinquedo. Sua inspiração vem de outros importantes artistas neoconcretos, como o mineiro Amilcar de Castro, o austro-brasileiro Franz Reisman e o estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, Alexandre Calder. Em muitos dos trabalhos de Sanagê Cardoso, é possível observar os cortes e as dobras, de modo semelhante a um origami de papel. É aquele brinquedinho japonês de dobradura. Né? Como podemos ver em diversas peças da exposição Neoclips. Dá uma olhadinha aí na imagem. Tá? Não tem nome essa obra. Da exposição Neoclips, de Sanagê Cardoso, 2009. Essa escultura de aço carbono e pintura eletrostática de 3 metros por 1,20 e 80. Tá? Então o cidadão podia ali mexer e modificar a obra. Tá? Bom, o concretismo ele surgiu nos anos 50. O concretismo, não o neoconcretismo que a gente acabou de ver. É um movimento que dialoga com o cubismo. É evidente, dá para perceber de acordo com a geometria utilizada. Aplicado tanto à literatura quanto às artes plásticas. Entre os expoentes mundiais desse movimento estão o artista suíço Max Bill, o escritor russo Vladimir Mayakovitz. Entre os brasileiros destacam-se Lígia Clark, Hélio Oiticic, nas artes visuais os irmãos Haroldo de Campos e Augusto de Campos, além de Décio Pignatari na literatura. Então, é uma influência mundial. Tá? Se o espectador é participante de uma obra, ela é coletiva? A partir das décadas de 1960 e 70, diversos artistas convidam o espectador à participação. O espaço de exibição da obra se torna uma extensão dela.
Quer dizer, os artistas podem utilizar as paredes, o chão, o teto, como fazendo parte da obra de arte, né, da galeria. Da mesma forma, a autoria do trabalho artístico é completada pela ação do público, sim senhor, de experimentar, de partilhar as sensações propostas pela obra, pelo artista. É a partir desse período que a instalação contemporânea, que modifica o espaço interno de um museu, provisoriamente, se consolida como forma de expressão artística. Nos ambientes das instalações, vários elementos podem estar presentes, porque a instalação é multimídia, né? Trabalha com várias mídias. Sons, iluminação, projeção de vídeos, estruturas inusitadas, pinturas, aromas, cheiros, variações de temperatura do local, entre outros. Um exemplo desse tipo de manifestação artística é a instalação desvio, que a gente vai ver daqui a pouco. Desvio para o vermelho, impregnação, vírgula, entorno, vírgula, desvio. Tudo isso é o nome da obra. Esse é o nome da obra todo. Desvio para o vermelho, impregnação, entorno, desvio. Do carioca, do Rio de Janeiro, Cildo Meirelles. Então a obra é formada por 3 ambientes que exploram a saturação, o exagero da cor e da relação com a materialidade. Então a gente está vendo aí a obra, a instalação. Já pensou uma casa desse jeito? Com essa saturação de vermelho? Se fosse rosa, seria a casa da Barbie. É uma técnica mista, né? Uma instalação. E hoje está no Instituto Inhotim, na cidade de Brumadinho, onde ocorreu aquele estouro das barragens lá em Minas Gerais. Interessante, né? Parece que foi modificada por algum aplicativo de celular, né? Mas não, é real. A pessoa pode entrar e se ambientalizar. Como que você se sentiria dentro de um espaço desse? Bom, vamos lá. Arte e tecnologia entre o analógico e o digital. Analógico é manual, né? Digital é via alguma máquina, computador, por exemplo. Não é tarefa simples traçar as mudanças recentes no campo das artes. A velocidade dessas mudanças é proporcional ao desenvolvimento tecnológico. Mapear os novos meios de expressão significa olhar mais a fundo as revoluções tecnológicas e as possibilidades de criação trazidas pelas novas mídias. Os novos recursos estreitam a relação entre a tecnologia e as diversas linguagens artísticas, possibilitando a existência de formas de expressão como as artes visuais, que envolvem, por exemplo, o uso de softwares, que são programas de computador, de produção e de edição de imagens, que vocês usam nos aplicativos para as fotografias, por exemplo, e recursos de programação de computadores, a fim de criar obras como pinturas digitais, modelagem digital, animações de desenhos animados, entre outras. Então a arte acompanha a tecnologia. A arte acompanha a história, a arte conta a história conta a arte, e ela é efêmera, ela vai mudando conforme a sociedade vai mudando, a tecnologia vai mudando também, tá? Por exemplo, a videoarte. O vídeo foi o primeiro meio a ser adotado pelos artistas no contexto da transformação das mídias. Por volta do fim da década de 1960, quando foi criada a televisão, com a maior difusão do vídeo e da televisão, a videoarte, que é arte em vídeo, né, surgiu em diálogo com a estética minimalista, que é aquela ideia totalmente do mínimo para ser o máximo. Eu digo sempre isso, né? Minha frase é essa. Minimalista é o mínimo para ser o máximo, quer dizer, coisa pouca pode ser arte,
de forma abstrata, evidentemente. Os artistas de videoarte se apropriavam de recursos já prontos para criar suas obras. Bem parecido com o ready-made, né? De Marcel Duchamp. Como imagens televisivas e do cinema e peças publicitárias. Propagandas, né? Vídeo instalação. Bom, a vídeo instalação do artista sul-coreano Nam June Paik, do grupo Fluxus, intitulada TV Rodin, ou TV Rodin. Depois eu vou explicar por quê. Consiste na utilização do vídeo na composição de uma instalação artística, uma réplica da escultura O Pensador, do francês Auguste Rodin, muito famosa essa escultura, é colocada diante de um aparelho de televisão, lógico, uma réplica, e de uma câmera de filmagem. Essa câmera captura a imagem da escultura e projeta na pequena TV ao lado da escultura. Observe a imagem. Tá? A câmera capturando a imagem, projetando na TV, e como se o Rodin, como se a escultura, né, que é o pensador, é um homem nu, sentado, olhando, como se ele estivesse olhando ali, pensando, olhando para a TV. Muito instigante, né? Bom, você sabia que o Pensador, que é a escultura, né, feita em 1903, é uma das esculturas mais famosas do artista francês Auguste Rodin? As esculturas de Rodin, principalmente as obras de bronze, que é um tipo de metal, tiveram enorme influência na arte moderna. Bom, arte digital. As fotografias do canadense Jeff Hall são exemplos de arte digital. Olha, rimou. As imagens são manipuladas no computador e resultam de um trabalho de extrema sofisticação técnica. Observe as duas imagens a seguir. Você identifica as semelhanças e as diferenças entre elas? Bom, observe essa imagem, que são viajantes, é uma obra tradicional, né? O nome da obra é Viajantes Surpreendidos por um Vento Súbito em Ejiri, que é do japonês Katsushika Hokusai, feita aproximadamente 1830 e 1832. É uma xilogravura, tá? É uma gravura que faz primeiro na madeira talhada, depois coloca o papel em cima como se fosse um carimbo, em cores sobre papel. Está no Museu do Brooklyn, em Nova York. Tá? Então, uma pintura rudimentar. E baseado nessa gravura, olha só, o Jeff Hall, ele fez essa fotografia manipulada de forma computadorizada, que chama Uma Rajada Súbita de Vento, baseada em Hokusai, né, de Jeff Hall, 1993, transparência sobre caixa de luz, 2,50 metros por 3 metros, é bem enorme essa imagem. E está hoje na Tate Gallery em Londres. Olhando as duas, dá para perceber, né, que foi uma influenciou a outra. Bom, na arte digital, as fotografias são construídas por meio de montagens de cenas que não poderiam ser obtidas de outro modo. Uma rajada súbita de vento, por exemplo, traz referências da xilogravura Viajantes Surpreendidos por um Vento Súbito em Ejiri, do artista japonês Katsushika Hokusai. O espaço digital também pode se tornar uma plataforma de exposição da produção artística. O espaço digital pode ser o quê? Uma plataforma de exposição. Então não precisa ser necessariamente um museu ou uma galeria de arte. Então a linguagem da programação permite que a experiência interativa surja e se expanda na internet, como acontece na web art ou fora dela, como nas experiências de vídeo mapping ou mapeamento de vídeos, que demonstram como uma intervenção em um espaço pode alterá-lo completamente. Bom, web art é uma categoria da arte digital. Uma de suas características é a interatividade do público com a obra digital, possibilitando a modificação em tempo real do conteúdo acessado graças à velocidade e à veiculação
e a importância da internet. Então, é arte na internet, web art, com interação. Bom, a artista Aida Freitas, por exemplo, criou uma obra chamada Sobre o Tempo, que mistura web art, poesia concreta e vídeo arte, com a intenção de causar estranhamento e estimular o público a pensar no tempo, passado, presente e futuro. Olha a obra aí. Obra Sobre o Tempo, 2003, web art. Interessante, né? Bom, o vídeo mapping, ou mapeamento de vídeo, proporciona a reconstrução do espaço real por meio de uma projeção planejada e construída no espaço virtual. Com essa técnica, os artistas constroem ilusões de ótica, criam noções de movimento em objetos estáticos e remodelam completamente a forma sobre a qual se projeta. É possível também criar narrativas audiovisuais com áudio e vídeo. Olha só essa imagem, chamada Circle of Life Festival 2016, é uma projeção em 3D de vídeo intitulado Times, em frente ao Teatro Bolshoi, em Moscou, Rússia. É um mapeamento de vídeo feito pelo artista chinês Gong Chen. Está projetando na própria arquitetura ali do museu, imagens, né? Que é bem diferente. Bom, a obra de Jeff Hall é inspirada em obras de arte pré-existentes, em situações imaginárias ou em cenas vistas ou vividas pelo artista. Tá? Aqui sugere que vocês pesquisem na internet a imagem de uma obra de arte, como uma pintura, uma escultura ou uma fotografia. Mas enfim, nós vamos pular essa parte. Os espaços de legitimação artística. Bom, um carro muito diferente do habitual pode ser considerado uma obra de arte? E um poste ou um muro pode ser uma obra de arte? A resposta é sim e não. O que torna esses objetos uma obra de arte? O que torna esses objetos uma obra de arte? As manifestações artísticas estão organizadas em um sistema de poder institucional, de um poder político, de um poder econômico e de um poder intelectual, que, por meio de diversos órgãos do mercado de arte, dos centros de pensamento e de exposição, como universidades, museus, galerias públicas ou privadas, é responsável por incentivar, apoiar ou abrigar pesquisas e trabalhos que se apresentam como arte, ou que ajudam a definir o que pode ser enquadrado como arte. Então, tem que ser feito por um artista, tem que ser algo original, né? Tem que ser algo famoso, tem que ficar famoso, tem que ter o aval de notáveis que vão avaliar aquela obra e dizer se ela é ou não uma obra artística. Envolve vários conceitos. Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!